Depois que o governo russo foi derrubado pelos bolcheviques no final de 1917. O Anton tentou intervir. Eles viram soldados dessas nações entrarem na Rússia em várias frentes, para garantir recursos, reforçar seus aliados e evitar que caíssem nas mãos dos alemães no extremo oriente da Rússia. O Japão liderou uma grande intervenção que o viu invadir a Sibéria e ocupar todas essas terras e, dada a história antagônica do Japão com a Rússia e seu ódio por todas as coisas comunistas, por quê? Não aproveitou a oportunidade para tomar a Sibéria para si quando a Rússia deixou o primeiro mundo. Guerra em 1917. Os Anton estavam bastante preocupados. O maior exército tinha acabado de sair e logo depois seus novos líderes entregaram tudo isso às potências centrais e então a França, a Grã-Bretanha e depois os Estados Unidos optaram por intervir primeiro. O Japão estava muito relutante em se envolver com intervindo na Rússia e isso porque, se as coisas dessem errado, ela poderia ter se envolvido em uma grande guerra terrestre perto de suas fronteiras e, como tal, o governo japonês optou por ficar de fora. Até que o Anton decidiu entrar sem eles. Grã-Bretanha, Canadá e os Estados Unidos queriam garantir o estoque de divo e então fizeram planos para ocupar a região ao seu redor. O Japão não queria ficar de fora e tão rapidamente concordou em se juntar à invasão em 1918. Foi solicitado fornecer cerca de 10 mil homens para a operação que eles fizeram foi seguida por mais 60 mil homens apenas para ter certeza de que uma força tão grande preocupava os britânicos e os americanos que pensaram que talvez o Japão não estivesse apenas procurando garantir um porto para o comércio. O plano era apenas ocupar esses terras para proteger o porto. No entanto, o Japão continuou pressionando-o em 1920. Eles estavam aqui. O governo também havia estabelecido dezenas de milhares de civis japoneses na região e deu direitos minerais a empresas japonesas, o que sinalizou que talvez eles estivessem lá para ficar uma vez que os aliados haviam sido evacuados e ficou claro que os bolcheviques iriam vencer a retirada ontem, deixando assim a região para os comunistas bem. Pelo menos eles pensaram porque os japoneses escolheram ficar e os do exército estavam pressionando o governo a anexar o região ou estabelecer um estado fantoche permanente para atuar como um amortecedor contra os comunistas. Os políticos japoneses não concordavam com o exército. Embora o problema fosse que o resto do outono estava muito inquieto com o Japão tomando tanta terra, que os Estados Unidos especialmente ficaram irritados com a expansão de um império com o qual misturou a história, especialmente porque uma maior expansão na Sibéria poderia colocar o Japão ao lado do Alasca e também mesmo com as plantações japonesas. A maioria das pessoas que viviam na região não queria que os japoneses ficar e dado o apoio do Japão aos governantes fantoches da Sibéria que francamente não eram os mais legais. As pessoas da região só queriam que eles fossem embora. Outro problema era que, com o resto do Anton desaparecido, o Japão teria que enfrentar os bolcheviques sozinho e os bolcheviques agora eram capazes de trazer muito mais força para a Sibéria. Isso significava que, se o Japão quisesse manter a região, precisaria comprometer centenas de milhares de homens e muito dinheiro e recursos para fazer isso. Além disso, para tornar as coisas mais complicadas, o governo japonês não confie no exército. Havia preocupações de que os generais estivessem mentindo sobre as taxas de baixas e o que os bolcheviques poderiam realmente fazer para retomar a Sibéria e, como não tinham sem certeza de que não iriam arriscar, o governo japonês concordou em se retirar e deixou a Sibéria em 1922 e no final isso foi algo que não deixou os japoneses muito chateados porque sua intervenção um tanto leve na Primeira Guerra Mundial fez com que o país ganhasse as colônias da Alemanha na região com muito pouco esforço. O que significa que na década de 1920 o Japão ainda tinha. Espero que tenham gostado deste episódio.